Imagine-se em um pequeno barco, no meio de uma imensidão de água escura, o céu coberto por nuvens pesadas, o vento parando de repente e o mar, antes agitado, ficando tão calmo que chega a ser assustador. Os marinheiros mais experientes trocam olhares de pânico, porque todos eles sabem o que isso significa, o presságio de uma presença invisível, colossal, imortal. De repente, uma forma gigantesca começa a emergir das profundezas, uma silhueta negra, sem rosto, com uma cabeça careca e lisa como a superfície de uma pedra, o corpo tão grande que parece tocar o céu. Essa entidade é o Umibizu, o espírito vingativo do mar que, segundo as lendas japonesas, tem uma única missão: destruir navios e arrastar todos os tripulantes para as profundezas, sem deixar sobreviventes. A origem do Umibizu é envolta em mistério. Alguns acreditam que ele seja a materialização da raiva acumulada pelas almas dos monges que morreram afogados injustamente. Outros dizem que o Umibizu é o resultado do próprio ódio do oceano, uma manifestação física da fúria do mar contra os humanos que ousam atravessá-lo sem o devido respeito. Seja qual for a origem verdadeira, o fato é que quando o Umibizu aparece, a chance de sobrevivência é quase nula. Ele costuma surgir durante noites sem lua, em águas profundas, e o mais curioso é que seu ataque quase sempre começa com um silêncio absoluto. O ataque do Umibizu é rápido e devastador. Ele ergue seu corpo gigantesco sobre o barco, criando ondas tão grandes que a embarcação vira em segundos. Em alguns relatos, o Umibizu simplesmente agarra o navio com mãos enormes e o esmaga como se fosse um brinquedo frágil. Existe uma versão da lenda onde o monstro aparece exigindo que os tripulantes lhe entreguem um barril. Mas mesmo quando os marinheiros obedecem, o Umibizu usa para encher o barco de água, acelerando o naufrágio. A questão é que não importa o que você faça, não há negociação, não há como fugir. Alguns tentam remar desesperadamente, outros pulam na água na esperança de nadar até a costa, mas todos acabam sendo puxados para o fundo, desaparecendo para sempre, engolidos pela escuridão do oceano. O mais perturbador dessa lenda é a forma como ela se espalhou entre os pescadores e navegadores japoneses ao longo dos séculos. Com o tempo, o Umibizu também foi ganhando espaço em mangás, animes e jogos, muitas vezes representado como uma criatura de tamanho quase incompreensível, com olhos brilhantes, e uma força capaz de provocar tsunamis com um simples movimento. Então, se algum dia você estiver em um barco, no meio de uma calmaria estranha, e sentir que está sendo observado, cuidado. Talvez o próximo som que você ouça seja o rugido de um gigante sem rosto, pronto para te arrastar para as profundezas. Imagine-se caminhando por uma trilha nas montanhas do Japão, cercado por árvores altas e uma névoa densa que cobre o chão. O silêncio é quase absoluto, até que de repente, você escuta o som cortante de algo rasgando o ar. Antes que consiga reagir, uma sombra colossal passa por cima da sua cabeça. Olhando para cima, você vê uma figura imponente com asas enormes, olhos penetrantes e um semblante que mistura feições humanas com a de um pássaro predador. Esse é o Tengu, uma das criaturas mais icônicas e enigmáticas do folclore japonês. Mestres do Kenjutsu, a arte da espada, os Tengus são conhecidos por sua habilidade sobrenatural em combate e por sua velocidade impressionante. Não importa o quão bom você seja com uma lâmina, enfrentar um Tengu é como tentar cortar o próprio vento. As lendas descrevem os Tengu de várias formas. Em algumas versões eles aparecem com o rosto completamente coberto de penas, com bicos afiados como lâminas. Já em outras assumem uma aparência mais humanoide, mas sempre com o nariz incrivelmente longo, um sinal de seu orgulho e arrogância. Eles habitam regiões montanhosas e florestas isoladas, vivendo como verdadeiros guerreiros reclusos, dedicados ao aperfeiçoamento do combate. São seres extremamente orgulhosos, conhecidos por testar a força e a coragem de qualquer um que se aventure em seus territórios. Muitos samurais, ao longo da história, buscavam encontrar um Tengu, não para lutar, mas para aprender, porque a fama dessas criaturas como mestres da espada é lendária. Dizem que um único golpe de um Tengu é capaz de partir um tronco de árvore ao meio, como se fosse feito de papel.
Mas nem sempre os Tengu foram vistos como figuras de respeito. Nas histórias mais antigas, eles eram considerados yokais perversos, responsáveis por desastres, desaparecimentos e até por possessões. Eles enganavam viajantes, faziam monges se perderem em trilhas intermináveis e criavam ilusões para enlouquecer suas vítimas. Algumas lendas falam que os Tengu eram capazes de invadir sonhos e manipular a mente dos humanos, levando-os à loucura. Imagine andar sozinho por uma estrada deserta, em plena noite, com o som do vento cortando as árvores, e de repente, tudo fica em silêncio. Nenhum grilo, nenhum pássaro, nem mesmo o som dos seus próprios passos parece ecoar direito. É nesse momento que você percebe que algo está errado. Antes que consiga reagir, o chão começa a tremer, e ao olhar para o alto, você vê um colosso se erguendo entre as sombras. Um esqueleto gigantesco, com ossos que brilham à luz da lua, olhos vazios, mas que parecem te encarar com uma fome insaciável. Esse é o Gashadokuro, um dos yokais mais assustadores e destrutivos do folclore japonês. Um monstro feito inteiramente de ossos humanos, com um único objetivo: caçar e devorar qualquer pessoa que cruze o seu caminho. Mas como nasce uma criatura tão grotesca e colossal? Segundo as lendas, o Gashadokuro surge quando um grande número de pessoas morre de forma violenta, injusta ou por inanição, sem receber os devidos ritos funerários. Imagine um campo de batalha repleto de corpos esquecidos, vítimas da fome, da guerra, da miséria. Com o passar do tempo, a energia negativa desses ossos vai se acumulando, até que, movidos pelo rancor e pelo ódio, eles se unem em uma forma monstruosa, criando o Gashadokuro. Um esqueleto com até 15 metros de altura, com uma força descomunal, capaz de esmagar uma pessoa como se fosse uma simples formiga. O mais assustador, ele se move de forma sorrateira sem fazer barulho, e só quando já está bem perto, você consegue ouvir um leve rangido de ossos, o som da sua sentença de morte. A fome do Gashadokuro é insaciável. Os antigos acreditavam que, para perceber a aproximação de um Gashadokuro, a única chance era prestar atenção em um som muito específico, o tilintar repentino nos próprios ouvidos. Hoje, o Gashadokuro também ganhou espaço em filmes, jogos e animes, muitas vezes aparecendo como o chefão final, aquele inimigo impossível de derrotar, que representa o fim inevitável. Imagine estar andando por uma floresta japonesa, o som das folhas secas sob os seus pés e o canto distante dos pássaros criando uma trilha sonora calma. Até que você encontra uma mulher deslumbrante, com cabelos negros como a noite e olhos que parecem hipnotizar. Ela sorri de forma convidativa, te chama para mais perto, e antes que você perceba, você está preso, não apenas emocionalmente, mas fisicamente, em uma teia invisível da qual não há escapatória. Essa é a essência da Jorgumo, a lendária mulher-aranha do folclore japonês. Uma criatura que mistura sedução e morte de um jeito que poucas outras lendas conseguem. A Jorgumo não ataca com força bruta como um Oni. Ela conquista sua vítima, envolve, ilude, até que seja tarde demais para fugir. Segundo as lendas, a Jorgumo é uma aranha que, ao viver por centenas de anos, desenvolve a capacidade de se transformar em uma mulher incrivelmente bela. Mas por trás da aparência sedutora, se esconde um predador frio e calculista. Ela costuma viver próxima a rios, florestas ou cavernas, onde monta sua armadilha perfeita. As histórias contam que ela atrai viajantes solitários, homens ingênuos que não resistem ao seu charme. Eles a seguem, encantados, e acabam sendo levados para seu esconderijo. Lá, a verdadeira forma da Jorgumo se revela: um corpo metade mulher, metade aranha gigante, com presas afiadas e uma fome insaciável por carne humana. As vítimas, completamente envoltas em sua teia, têm um destino inevitável: serem devoradas lentamente enquanto ainda estão conscientes. O mais assustador nessa lenda é a forma como ela mexe com o psicológico das pessoas. A Jorgumo representa o medo de confiar na beleza, o terror de se entregar a alguém que, por trás de um rosto bonito, esconde intenções mortais. Então, se um dia, numa trilha isolada,
você encontrar uma mulher linda, com um olhar que parece te puxar para perto, pense 2 vezes. Pode ser que você já esteja preso na teia dela. Prepare-se para conhecer uma das criaturas mais temidas do folclore japonês, os Oni. Essas figuras aterrorizantes são conhecidas como ogros demoníacos, verdadeiras máquinas de destruição, com apetite insaciável por carne humana. Imagine seres gigantescos, com músculos saltando por baixo da pele vermelha ou azul, olhos brilhantes cheios de ódio e presas afiadas prontas para rasgar qualquer um que cruze o caminho deles. Os Oni não são apenas monstros de histórias antigas, eles representam o medo mais primitivo da humanidade, o medo de ser caçado. Com porretes de ferro nas mãos, eles surgem das sombras para espalhar o caos e a dor. E o pior de tudo, os Oni não têm piedade. Eles se alimentam de carne humana, sem qualquer traço de compaixão ou arrependimento. Mas de onde vêm essas criaturas horrendas? As lendas contam que os Oni eram originalmente almas humanas que, após uma vida de extrema maldade, foram condenadas a se transformar nesses demônios canibais. Elas vagam pelo mundo dos vivos como uma punição eterna, espalhando terror por onde passam. A cultura japonesa descreve os Oni como guardiões do inferno, encarregados de torturar as almas condenadas. Eles carregam consigo um enorme kanab, um porrete com pregos de ferro, e são conhecidos por sua força sobrenatural, capaz de esmagar ossos com um único golpe. As vilas mais antigas do Japão contavam histórias de Oni que desciam das montanhas durante as noites de tempestade, invadindo casas e arrastando suas vítimas para nunca mais serem vistas. E o que torna os Oni ainda mais assustadores é a sua capacidade de manipular o medo. Eles são mestres em criar ilusões para confundir suas vítimas, levando-as a becos sem saída, florestas densas ou até mesmo fazendo com que se percam dentro da própria mente. Muitos relatos falam de pessoas que ouviram risadas grotescas no meio da noite, acompanhadas por passos pesados que pareciam vir de todas as direções ao mesmo tempo. Em algumas histórias, os Oni surgem durante festivais ou celebrações, disfarçados entre as pessoas, esperando o momento certo para atacar. Essa mistura de força bruta com inteligência maligna faz com que os Oni sejam inimigos praticamente impossíveis de enfrentar de frente. Quando um Oni escolhe a sua presa, a única esperança é correr, se ainda houver tempo.